Meus amados, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Como vocês estão? Sejam bem-vindos e hoje nós vamos ver e estudar, ler e ver o que o Senhor tem para nos dizer no Salmo 77. Você que tem a sua arma, a sua espada, a sua Bíblia, já pega aí comigo, abre no Salmo 77 e vamos ler e ver o que o Senhor tem para nos mostrar, para nos dizer nesse Salmo. São 20 versículos e eu vou ler o Salmo inteiro e depois eu venho comentando o que Deus ministrou no meu coração. Vamos lá, Salmo 77, hoje eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu também vou usar a NVI aqui para me auxiliar, que é a minha Bíblia, que eu gosto dessa versão NVI, para me ajudar aqui a ler uns versículos que tem uma interpretação melhor, mais simples e mais objetiva para a gente entender. Salmo 77 vai ter um subtítulo na minha Bíblia, na ARA, e vai estar escrito: As grandes obras e a misericórdia de Deus, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Versículo 1 ao 20 vai estar escrito, versículo 1 em diante: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa-se a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então eu disse: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou na NVI, versículo 10, então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra, o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. O primeiro versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 1. No versículo 1 vai estar escrito: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Uma coisa aqui que a gente já vê claramente aqui, o salmista deixa claro que para que Deus ele venha ouvir a nossa voz, venha atender o nosso clamor, nós temos que clamar. Essa é uma atitude básica de todo cristão que quer que a sua oração suba a Deus, que quer ter um relacionamento com o Senhor, que quer que o Senhor venha atender a sua petição. Elevo a Deus a minha voz e clamo, para que me atenda. Ou seja, é uma atitude básica. Não adianta a gente ficar angustiado, não adianta a gente ficar remoendo, a gente ficar ali no momento triste,
se a gente não leva as nossas causas a Deus, se a gente não conversa com Deus, se a gente não clama a Deus. Não tem como a gente ser atendido, porque o mundo espiritual funciona dessa forma. Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe, mas ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós venhamos a ter a atitude de querer a opinião dele. Se nós não falamos, Deus, ele sabe, mas ele entende que a gente não quer a intervenção dele e a gente não quer a opinião dele, a gente não quer a direção dele. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Então, tenha em mente que não adianta nós ficarmos angustiados se nós não clamarmos a Deus. Não adianta que nós queremos que o Senhor venha nos atender, como está escrito aqui, para que me atenda. Se a gente não clama, se a gente não ergue a voz, se a gente não busca a presença de Deus e não coloca diante do Senhor aquilo que está nos inquietando, nos angustiando, aquilo que está nos preocupando. Então vá até a presença de Deus e coloque nas mãos dele tudo que está te causando preocupação, inquietação, tudo que você quer que ele atenda, que o Senhor, ele vai guardar o seu coração e a sua mente em paz. Mas você tem que ser sincero com Deus, você tem que ir até Deus e contar tudo que está acontecendo, senão o Senhor, ele simplesmente vai entender que você não quer ajuda, você não quer intervenção, você não quer a opinião dele. Então vá até ele e conte tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, que eu tenho certeza que o Senhor vai guardar a sua mente, o seu coração na paz de Cristo Jesus, como está escrito. E nós vemos que no versículo 12 em diante, essa é a atitude do salmista. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Ou seja, ele está buscando constantemente a presença de Deus. Ele não se conforma, ele não deixa a sua própria alma se consolar, mas ele não se conforma e não aceita isso, não aceita viver longe da presença de Deus, não aceita essa angústia na vida dele, não aceita essa situação na vida dele. Então ele busca constantemente a presença de Deus. E ele diz no versículo 4, não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Aqui a gente vê uma contradição interessante, porque se ele clama a Deus, como que ele não pode falar? É porque tem situações que a gente já buscou tanto, tem situações que a gente já orou tanto, que a gente já entregou tanto na mão de Deus, e isso continua perturbando a gente, e chega um ponto que a gente não tem mais forças. A gente chega até a presença de Deus, mas a gente não quer falar, a gente só quer chorar, só quer ficar ali quieto na presença de Deus. E isso é normal, porque nós somos seres humanos, mas o que a gente não pode parar de fazer é ir até a presença. Não pode parar de ler a palavra, porque na palavra Deus fala com a gente. Não pode parar de ir nos cultos, ou seja, não pode parar de caminhar. Mas você pode ter momentos em que você se encontra cansado, você não consegue falar, porque é normal, nós somos humanos, isso é a nossa carne. Mas o que nós não podemos parar de fazer é buscar a presença de Deus. A gente não pode desistir, porque quando a gente desiste, Satanás ele trama contra a nossa vida e a gente acaba até morrendo espiritualmente. Isso é muito sério. Nós não podemos parar de batalhar, não podemos parar de lutar, não podemos parar e estacionar, porque Deus ele faz na nossa vida através da nossa marcha, dos nossos passos, através do nosso movimento. Então, mesmo que você não consiga falar, se movimente, porque Deus no tempo certo, ele vai agir. Então a gente vê que nos versículos seguintes ele começa a lembrar de tempos passados, no versículo 5, e ele começa no versículo 7 e 8, se perguntar, se questionar, será que Deus ele desistiu da promessa? Desistiu de ser benigno? Desistiu das suas misericórdias? No versículo 10, eu vou até ler na outra versão, NVI, versículo 10 vai estar escrito, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. É que o poder do Senhor não opera mais. É que a mão direita do Altíssimo não age mais. E esse versículo aqui é muito sério, porque quando a gente passa a acreditar nisso, isso aqui, o salmista está sendo sincero e revelou o pensamento da alma dele. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele se encontra tão angustiado e tão triste porque Deus ele não fala com ele, porque Deus parece que se calou, não faz nada, que ele revela esse pensamento da sua alma. A razão da minha dor
porque ele se sente triste, é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Deus, ele para de agir? Não. Mesmo quando Deus está calado, ele não para de agir em nosso favor. Até que no versículo 11 e 12, o salmista, ele toma uma atitude de fé. Vou ler até aqui na outra versão. Na versão NVI vai estar escrito 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Considerar. Ele vai considerar tudo que já aconteceu. Eu tenho certeza que, apesar dos momentos difíceis na nossa vida, você já teve uma experiência com Deus onde você viu a mão do Senhor agindo e operando de uma forma milagrosa. Você já viu Deus te protegendo, Deus te dando livramento, Deus fazendo presente na sua vida, respondendo uma oração que você fez. Então, ele vai considerar o que Deus já fez, para que a alma dele não venha se entristecer e pensar que Deus, ele abandonou ele. Deus, ele não está operando mais porque Deus desistiu dele. Não é nada disso. Deus, ele prova a gente. E na hora da prova, você já deve ter ouvido isso, eu guardei isso no meu coração. Na hora da prova, o professor se cala, para que o aluno venha botar em prática aquilo que ele aprendeu. O professor, ele ensina a gente. Ele ensina durante vários períodos de tempo, mas na hora da prova, ele se cala para ver como a gente vai se sair. O que a gente aprendeu dos ensinamentos que a gente teve. Porque é muito diferente a gente aprender aqui na palavra, lendo a palavra, e a gente aprender na prática. A gente colocar em prática o que a gente aprendeu. É completamente diferente. E o Senhor sabe. Então ele está aqui lembrando a alma dele de tudo que já aconteceu. Ele vai falar sobre os feitos do Senhor, os livramentos que ele deu, como o Senhor resgatou os descendentes de Jacó, de José, como que conduziu por meio de Moisés e Arão o povo. E ele vai aqui relembrar tudo que Deus já fez. É importante a gente fazer isso, sabia? Porque a nossa mente está suscetível a esquecer de tudo que Deus já fez e começar a murmurar, começar a ver as coisas ruins. A gente vai se deprimindo, a gente vai se remoendo por dentro. Mas, na verdade, isso é coisa da nossa alma, isso é coisa do inimigo. E a gente tem que relembrar, a gente tem que puxar a nossa memória, puxar o nosso coração. É por isso que Deus manda a gente meditar na palavra dia e noite, porque a nossa mente, o nosso coração caídos, corrompidos pelo pecado, a gente se esquece, a gente é suscetível ao esquecimento. E esse esquecimento traz para nós dor, angústia, medo. Então a gente tem que sempre relembrar, sempre se lembrar de quem é o nosso Deus, do poder dele, do que ele é capaz de fazer e do quanto ele nos ama, do quanto ele opera por nós. Então é muito importante a gente parar tudo no nosso dia a dia e trazer à memória quem é o nosso Deus, os feitos do Senhor, o que Deus já fez na nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida e o poder dele através da sua poderosa palavra. Então a meditação nas Escrituras e a meditação nos feitos que Deus já fez particularmente na nossa vida, traz para nós fé, aumenta a nossa fé, traz para nós esperança. A gente começa a perceber o amor de Deus pela nossa vida, o poder, a presença de Deus pela nossa vida. Apesar de a gente achar que Deus não fala conosco, Deus, ele, através de atitudes, está sempre presente na nossa vida. Então, meu irmão, não fique triste, não fique se remoendo. Deus, ele está contigo, Deus não te abandonou. É só um momento de prova que já vai passar. Se apegue no Senhor, se apegue verdadeiramente a Deus com sinceridade. Eu tenho certeza que essa luta vai passar, porque tudo passa nessa vida. Momentos de alegria, momentos de dor. Mas o nosso consolo aqui no final de todas as coisas vai ser alegria perpétua. Vai ser alegria, paz, amor, consolação para sempre, eternamente. Vamos estar com o nosso Pai, o nosso Deus. E esse é o nosso consolo. E esse momento de dor, ele vai servir como o crescimento para você, como amadurecimento, como estrutura para novas provas, até nós alcançarmos o reino dos céus. Então não se preocupe, o Senhor te ama muito, o Senhor está contigo. E não desista, não esqueça de meditar na palavra em tudo que Deus já fez pela sua vida e conversar sinceramente com Deus, entregando tudo que está te preocupando, te trazendo medo, angústia, dor, confusão. Guerreie contra as trevas e não desista de seguir
na presença do Senhor. Por força, por esforço, o reino dos céus é tomado, vai estar escrito. Então se esforce, não pare de lutar, não pare de guerrear contra as trevas, não pare de buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que essa prova vai passar e você vai sair aprovado em nome de Jesus. É só não desistir e se fortificar, não murmurar e buscar a presença do Senhor. Meus amados irmãos, eu agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça no Senhor. Que você cresça na graça, no conhecimento, na palavra de Deus, lendo a palavra, meditando, se aprofundando. Que Deus vai te dar estrutura. E até o próximo vídeo, meus irmãos, se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.